Nós paramos de a bondade que semearam. Vai, Eu Sérgio. anotei esse parágrafo. Vai, Sérgio. A bondade que semearam lhes subtraiu as dores da queda consciencial. O que ele está falando aqui? Que, embora Selena e o Marcondes tenham tomado decisões que agora eles estão percebendo que não eram as melhores, não foram as melhores, tudo que eles fizeram com bondade. Isso evitou que eles caíssem, né? Que quando voltando para o plano espiritual, eles entrassem um pensamento de erro completo, né? A gente só completando aqui a sua ideia. Uhum. Eles não foram para um umbral grosso, eles não foram para um umbral médio, eles foram socorridos. Eu não sei, porque aparece eles sendo socorridos, nós não sabemos da onde, né? Mas o que eu consegui entender é que não foram, porque eles não tinham, eles não contavam nada de lá. É verdade. Eles não traziam uma dor, eles traziam as dores que eles tinham em terra. É isso aí. Ó, as intenções que cultivaram, livraram-lhes dos grilhões do inferno. Para o servidor de Jesus, semelhantes vitórias são as expressões claras do dever a cumprir. O Senhor da Vinha, entretanto, propôs-nos um contributo para além da obrigação. Quem pedir o vestido, dê igualmente a capa. Aquele que quiser 1000 milhas, ande 2000. O que te bater uma face, oferece-lhe a outra. Além da obrigação, espera-nos o sacrifício. Além da justiça, espera-nos o amor. Eu anotei isso daqui porque é muito comum a gente ver as pessoas fazendo as coisas porque é obrigação ou porque é a responsabilidade, né? O que Jesus pede para nós é diferente. O que Jesus pede para nós é que a gente faça as coisas porque a gente acha que deve fazer, não porque a doutrina está pedindo para fazer, ou eu li no livro assim. Precisa sentir a necessidade. É claro que essa necessidade de ajudar ou de trabalhar em favor do próximo, ela cresce em nós com o nosso crescimento espiritual. Mas a gente precisa trabalhar dessa forma. E é mais do que ter a obrigação ou a responsabilidade. Ele espera o sacrifício. Não é para tratar as pessoas com justiça, é para tratar as pessoas com amor. E essa é uma coisa muito difícil de fazer. Porque a gente julga o tempo inteiro as pessoas. A gente julga. Sabe? Porque ela está assim por causa daquilo, porque aconteceu isso, porque ela fez aquilo. A gente não julga muito a gente, mas os outros a gente costuma julgar direto, né? E na questão do sacrifício, o que é esse sacrifício? Vocês sabem dizer? Onde que a gente teria sacrifício no trabalho? Eu não pensei no trabalho, no sacrifício. Eu pensei o sacrifício, já te deixo falar, Solange, o sacrifício na nossa vida, por exemplo, o sacrifício do nosso lazer, daquilo que Sim. você faz a mais Além. de supérfluo, alguma coisa de supérfluo, aquilo que não é muito útil, você pode fazer esse sacrifício de não viver isso e ajudar o próximo, né? Não sei, foi isso que eu pensei. É que nessa frase aqui ele começa assim, para o servidor de Jesus, ou seja, aquele que trabalha por Jesus. Por isso que eu falei do trabalho, entendeu? A nossa Mas no vida... trabalho eu não entendi nenhum sacrifício, desculpa. Mas existe sacrifício. Existe sacrifício no trabalho. Acho que se preparar para esse trabalho é um sacrifício. Eu vou falar por mim. Para mim é um sacrifício, porque eu tenho dificuldade de assimilar. Eu leio o livro, passo uma semana, eu já não lembro dos personagens, a não ser que seja uma história mais impactante, senão eu tenho que reler. Eu já li há 2000 anos 2 vezes. Se você perguntar o livro para mim, eu sei só o esqueletão. Então, para mim é um sacrifício. Nesse ponto, Mas posso falar uma coisa?
Em relação às suas lembranças, não é lembrar o livro inteiro, mas você não tem uma essência. Se te perguntarem qual é a essência do 2000 anos, você vai falar, porque é a essência que ficou marcada em você. Aquilo que a gente está lendo nos livros, que a gente está estudando, qual foi a essência que ficou em você? Ele te trouxe, é isso que marcou, né? Porque às vezes a gente quer ter tudo aquilo, a gente não consegue, né? Trazer isso, né? Mas eu queria voltar no sacrifício aqui, porque parece uma coisa pesada esse negócio de sacrifício, né? O que a gente sacrifica para trabalhar em termos em nome de Jesus? Abrir mão de suas coisas para fazer o bem para o próximo, para você estudar. Eu interpreto dessa forma. Por exemplo, agora, se você fala, a gente tem muitos afazeres, né, estudando, você tem que abrir mão de você ficar com a sua família, de você alguma coisa que você queira fazer, para você poder se ater aos estudos que você quer aprender, que você quer melhorar como pessoa, que você quer se dedicar depois ao próximo mais intensamente. Eu entendo que você tem que abrir mão de algumas coisas para poder se dedicar a outras. Eu interpreto dessa forma. Você está falando assim, abrir mão daquilo que é material para a gente se dedicar ao espiritual, é isso? Seria isso, seria isso. Além disso, tem outros sacrifícios que a gente faz, porque aqueles que já trabalham, né, sabem nisso, porque o trabalho mediúnico não é um trabalho de lazer, né? Onde você entra e não sente nada, sabe? Que não pega as energias mais densas dos espíritos. Isso também é um sacrifício. Quantos de nós, no início do nosso trabalho, a gente pergunta como é que foi o dia e muitas vezes relatam dificuldades que somem depois do trabalho, não é verdade? Ou seja, é um sacrifício, a gente sabe que está trabalhando isso, a gente sabe que isso afeta a gente, mas a gente se sacrifica em favor do próximo. E se sacrifica de bom coração, não é fazer, eu vou fazer isso porque eu sei que esse sacrifício aqui vai me elevar. Não, eu faço isso porque eu quero ver o meu próximo melhor, quer seja encarnado ou desencarnado. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. A gente não vai ter uma opinião unânime nisso. Porque para mim também não é sacrifício, sabe? Para cada um é um ponto de vista. Para mim tá tudo certo. Eu não estou dizendo que é um sacrifício hercúleo, bonito hercúleo, né? Você entendeu? E a gente... Pega um pouquinho de cada um e faz uma salada aí, pronto. Eu acho que é isso que é trabalhar em equipe. É cada um ter esse sentimento. Aquele que pensa no sacrifício, trabalhar esse sentimento dentro de si e colocar. Aquele que não acha, é porque não acha, não sente, tá tudo certo. A gente sempre está certo, é buscar o mesmo objetivo. Qual é o nosso objetivo que a gente tem aqui? É trabalhar. Trabalhar. Servir, servir, servir. Servir, servir, servir. Bora. Né? Toca. Eu li agora. Que? Servir, servir, servir. O que ele fala? O Sérgio fala. Não, eu não discordo da teoria dele. E aí que tá, eu não discordo da teoria dele, mas o meu sentimento, o meu sentir é diferente. Mas também não falo que aquilo que a Juliana está errado. Então é isso que eu falo, dentro da equipe, a gente vai pensar diferente. Mas o que entra? Eu não entendi. Tá legal, tá tudo certo. Porque se a gente aqui vai passar 10 horas discutindo, e vão continuar, para mim, para Maria Rita, não é sacrifício. Entendeu? Porque é um sentimento. Não tem como a gente não falar. É um sentimento. E a teoria que ele trouxe é perfeita. É isso que eu estou falando. Eu dei um exemplo aqui, né? O que é importante é a essência da coisa. O que é sacrifício para você? Sacrifício é sacrifício. Sabe? Pode ser que para mim o sacrifício seja o prazer do outro. Entendeu? Para mim é um sacrifício fazer ginástica numa academia. Tem gente que se não estiver fazendo ginástica na academia não está vivendo. Então,
independente do que seja sacrifício para cada um, o importante é, Jesus pediu para que a gente faça mais do que a responsabilidade, que a gente se sacrifique em favor do trabalho por Jesus, né? Sacrifique dentro das possibilidades de cada um, é claro, né? Eu gostei dessa parte aqui, tá? Marcondes e Selena colheram os Onde tá louros, isso? logo depois, ó, passa um parágrafo, Tá bom. tá? Marcondes e Selena colheram os louros da merecida oportunidade de amparo e orientação. Seus corações, no entanto, sangravam de angústia por experimentarem o mais lastimável efeito da negligência, isto é, a sensação de tempo perdido ou mal aproveitado. As primeiras decepções narradas até agora constituíam uma demonstração tácita de que a vida nos devolve a nós mesmos depois da morte física. E aí onde que a gente, né? É assim, a gente ainda tem um tempo de fazer, eu falo assim, eu estou tendo um tempo de reescrever aquilo que já foi, o passado está lá. Mas de agora em diante, começar assim, o que eu tenho de Marcondes, eu, Valéria, e o que eu tenho de Selena, para ser mais fácil para mim mesmo. Porque aquilo que já foi, já foi. E aí, assim, é aquilo que o Veludo também nos fala. Não é a gente sou errado mesmo, você. Não. Tudo bem, errei, mas eu posso recomeçar e escrever um pouco diferente. Então, é um recomeçar diário, é fazer diferente, é buscando. Eu vejo isso. O próximo parágrafo, Eu ele marquei também. completa toda essa ideia. Não basta evitar o mal do qual somente agora começamos a nos desvincular. Imprescindível ir além e criar todo o bem possível na caminhada. Como instaurar semelhante conduta sem rever nossa parcela pessoal de participação na obra do Cristo? É uma verdade. Sabe, se a gente continuar fazendo o que a gente sempre fez, a gente vai continuar obtendo sempre os mesmos resultados. A gente vai fazer uma mudança na nossa vida, se a gente quer ter alguma coisa melhor, né? Para fazer mudança, a gente tem que sair da zona de conforto. E não tem mudança sem mexer, sem nos remexer. Mas assim, tem que tomar cuidado com o tem que, né? Na realidade, esse é o caminho, mas a gente vai trilhar quando a gente achar que deve trilhar. Até lá, a gente vai ficar só amargando o não ter feito, né? E assim, eu, Valéria, porque eu escolhi isso. Você vai, porque se a gente olhar e for apontar para o outro, aí que o bicho vai pegar. O outro não tem nem a ideia do que está passando, aonde nós estamos e o que estamos vivenciando. Essa é uma dificuldade que eu trouxe da educação espírita que eu tive até o momento, né? De olhar menos para o outro e olhar mais para mim. É uma dificuldade. E a gente precisa treinar isso, porque não importa o caminho que o outro está trilhando. Quando chegar lá no plano espiritual, por tudo aquilo que a gente está vendo aqui, o que vai importar é o caminho que a gente trilhou. O que você fez com você mesmo? Sempre nos ensinaram que, assim, quando a gente chegasse lá, tinha uma historinha na evangelização. O que você fez com os filhos que eu te emprestei? Que são os nossos filhos que vieram, né? Não, quando a gente chega lá, o que você fez com você mesmo? Comigo? Era para ver alguma coisa comigo. Olha, eu tô colocando todas as leituras, os livros estão me deixando assim, quanta coisa que eu estou descobrindo que eu não sabia. Eu estou perplexa com 60 anos, com tanta coisa que eu não sabia. Nada. Depois a gente conversa, é muita coisa. Nem que Jesus, o nome dele era Jesus, e o Cristo vem da onde? Oi?
Jesus, o Cristo veio Da esfera crística. Então, mística. o nome dele, para mim, era Jesus Cristo. Ponto. Agora eu descobri que é só Jesus e o Cristo vem de onde? Ele era Jesus de Nazaré, né? Pois. Não, tudo bem, da cidade, mas eu achei que o nome dele era Jesus Cristo. O Cristo vem de onde? Eu falei, gente. Mas é isso, Solange, tira um pouco esse peso, porque você, quando eu falo assim, tira um pouco o peso, porque você veio da católica, e na católica é falada dessa forma. Então não adianta, tira todos os chicotinhos e acalma, porque como você aprendeu, né? E se vierem outros espíritos de outros orbes, vão chamar ele de Sananda, e tá tudo certo. De Porque como? assim, Como Sananda, chama? Sananda, Sananda? Sananda. Nunca ouvi falar. Entendeu? Então, assim, aí você fala assim, vocês descobriram quando? Quando chegou a pandemia. Olha quanta coisa que a gente aprendeu. A Sheiliana fala muito dele dessa forma. Sananda. Nunca ouvi falar esse nome. Fernando. Então, assim, a gente tem um universo. E, assim, somos pequeninos, mas a gente está caminhando, um ajudando o outro. Aquele que conhece um pouquinho de uma coisa, ensina para o outro, e esse vai te dar uma troca, que vai saber de outro. E assim nós vamos caminhar. Mas é com muita paciência com a gente mesmo. Não arranque seus cabelos, menina. Olha, Tô arrancando não, só tô surpresa. a gente vai ver na aula de sábado aí sobre as seitas, como é que era na época da vida de Jesus. Então, uma coisa que eu já posso falar, a gente ainda entende a religião como se fosse os judeus da época de Jesus, porque a gente vai mais pela palavra do que pelo conceito. E a gente precisa aprender a dar valor para o conceito e não para a palavra. Então, se quiser chamar Jesus, de Manuel, de Maria, de qualquer coisa, ele não vai se importar com tanto que siga o caminho que ele pediu para a gente seguir. E nem isso que os espíritos falam. Você quer me chamar de José? Chama de José. Quer me chamar de Maria? Me chama de Maria. Mas tá me escutando? Tá tudo certo. Vai fazer? Tá tudo certo. Que nem Veludo. Veludo não é o nome daquele espírito. Ele é da corrente dos veludos. Os sete flechas não é o nome dele. Não. Ele é da falange dos sete flechas. Entendeu? Então, pouco importa o nome. O que importa é a sintonia, né? O único que deu o nome, Zé. O Zé. Também porque eu perguntei para ele. E a Maria do Rosário. Bora, alguma coisa? Nessa próxima, não. Não. Uma coisa que eu acho interessante aqui ele está falando, ó, que um pouquinho mais embaixo aí fala assim, dirigiram-se para o elevador, desceram, peraí que mudou de página aqui. Porque assim, desceram ao andar subsolo 01, né? E aí a gente imagina os espíritos se movimentando como a gente se movimenta na Terra, né? Outro livro que a gente está lendo, do Despertar Espiritual, fala do André Luiz se movimentando pelo hospital de uma forma semelhante. Mas quando eles precisaram se mover rapidamente para um lugar distante, eles não pegaram carro, não pegaram avião, não pegaram... Eles simplesmente se transportaram para lá. Ou seja, para a gente perceber o quanto ligado à Terra ainda está esse hospital, né? Que precisa de uma série de coisas que teoricamente não seriam necessárias. É assim, né? Aí local somente permitido com autorização de responsáveis devido à gravidade dos casos. Então está bem baixo. A gente se coloca que está bem próximo da prova. Subsolo 1. Subsolo 1?
Ainda deve ter mais, né? Você É, que falou ele, um, é deve ter porque ele dois, está três. falando. Não, tem, eles escreveram tudo isso daí, Aham. né? É. Onde vocês estão? Que eu me perdi. A Eu gente estou na saiu. página 266 do livro. Não, Eles eu é não que sei. a página, a minha é diferente. O A seu minha é, também. seu eletrônico? Não, PDF, é. É o início da página 153. o início da página 153. Ah, tá, eu tô na 152. Ah, tá, achei. No E livro aqui, é né? 266. Eu estou perdida. Você tem PDF 266. ali, o escrito. É livro, mas é antigo. Entendi. Ó, a gente saiu. Deve ser um 53. Não, não é não. Não é não. Ó, Não, a o meu é gente 193. Eu estava na 193 quando vocês estavam falando. Então deve Eu estar no trabalhava. 94. Ah, tá. Por falar em livro, Sérgio, o livro que eu estava lendo, da Verdade Além das Aparências, eu estava colocando em ordem a leitura, da página 33, pula para 36. sim. Tá tudo certo. Não tem assim problema, mesmo? porque quando pula é porque só tinha aquelas páginas que. Precisa ver se não foi que virou 2 páginas. Ah, depois eu vejo. Depois a gente vê. Passa para a gente o número das páginas pelo Tá, eu zap. passo. Tá bom, te passo sim. Aqui, ó, passando pelos postos de enfermagem fraterna, doutor Inácio e o auxiliar eram saudados com alegria. Os corredores possuíam luz mais fraca. Chegando à ala do destino, uma placa acima da porta dizia ala restrita. 20 quartos, sendo 10 de cada lado e uma enfermeira coletiva ao fim do corredor. Aparenta um hospital, certo? Uhum. Alguns pacientes transitavam mudos, com olhares esgazeados. Muitos enfermeiros, em plena tarefa, passavam pelos dois como pacientes em macas. Ouviam-se gritos estridentes em alguns quartos. Marcondes revelava-se tenso. Aí diz, como disse o doutor Inácio, assustado, Marcondes, nunca gostei muito de hospital psiquiátrico. Não é um hospital psiquiátrico, é uma aula de recuperação mental. Então, nós temos tudo isso no plano espiritual, porque aquilo que tínhamos de dificuldade, que estava dentro de nós levamos, quando estamos, nós levamos para o plano espiritual. Isso é nosso. Perdida. Oi? Eu estou perdida, não sei em que parágrafo que a gente está. Era o mesmo que ele estava lendo antes. Tá mais ou menos no meio. Imaginação. É no diálogo. Se acharam? Sim. Você viu a terapia que é empregado para resolver, para melhorar esses problemas? O nome dessa terapia? Amor-terapia. Amor. E por que o amor-terapia? O que nós fazemos no acolhimento de amor? Amor-terapia. Porque se abrimos o nosso coração, sem julgamento, falando realmente daquilo que a gente sente. Sem se preocupar se o do lado vai falar, nossa, olha o que ela sente. Nossa, que Ela absurdo. tirou isso. E a partir do momento que a gente expressou, ouvir e conseguir transformar, olha o quanto que a gente está fazendo com a gente mesmo. Aí você fala assim, nossa, esse Ruiz não dá um pinguinho. Sem nó, né? Não dá um laço sem nó, né? Não dá, né? Dá. Amor-terapia. Vamos lá? Algo mais aqui? Mais para frente, só bem para frente, eu marquei. Ó, então assim, ó, já se achou, Silviane? Já. Já? Sim. Então fale o seu mais para frente.
Ah, mas o meu está na página 275, está bem longe. Então, Bem longe. então tá. Então vamos parar por aqui, porque assim, eles estão conversando com ela, né? Então eu vou colocar aqui, estive presa nas furnas, a gente vai conversar um pouco sobre isso.